Olá, pessoal, boa noite. Vão entrando. Deixa eu fixar aqui o tema. Para a gente começar a nossa live. Vão chegando. Hoje nós vamos falar sobre ansiedade. Tão comum, né? Pré-Covid já era, com Covid se acentuou. E cada vez mais a gente observa as pessoas cada vez mais ansiosas, né? Então, nós vamos falar rapidamente como lidar com ansiedade do ponto de vista nutricional. O que é que eu posso inserir na minha alimentação? O que é que eu tenho que ficar atento e atenta para evitar? Então, a gente vai falar sobre isso agora, certo? Forma, como sempre, objetiva. Bem, vamos lá. Tô ansioso, tô ansiosa, Nutri. O que é que eu posso consumir? O que é que eu posso comer? Bem, quando a gente fala de ansiedade, é muito comum na ansiedade a busca pelo alimento. Então, tem pessoas que realmente, tá tenso, tá difícil. Eu tenho beliscado mais, eu tenho consumido mais o alimento. E geralmente são os alimentos mais calóricos, são os alimentos que têm o maior teor de carboidrato, que tem açúcar. Por quê? Porque isso está muito associado com liberação de dopamina, que está associado com o quê? Com prazer. Então, existe uma explicação fisiológica dessa busca quando a gente está ansioso ou ansiosa pelo açúcar, pelo doce, pelo carboidrato simples, bolo, pão, farinha, né? Então, é comum essa busca por esse tipo de alimento. Então, já saiba que tem uma explicação aí fisiológica. E também tem, muitas vezes, essa ansiedade, uma questão que o seu corpo está precisando de um suporte nutricional. Então, muitas vezes, na inflamação, é comum o indivíduo apresentar ansiedade. Então, às vezes, a gente costuma separar, né? O que a gente sente, a parte emocional do nosso corpo. Mas o nosso cérebro está junto aqui, né? Então, nosso cérebro não anda sozinho por aí, não. Ele tem, sim, essa sinergia com os demais órgãos. E quando você está inflamado por uma doença que muitas vezes você nem acha que tem a ver, mas tem essa ligação. Então, a inflamação, principalmente indivíduos que sofreram com o Covid, pós-Covid, o Covid, pessoal, é um bom inflamatório, tá? É uma contaminação viral que mexe com a questão da inflamação. Você fica um indivíduo inflamado. Então, toda aquela cascata de inflamação tem impacto no seu corpo. Naquele momento que você está tentando ali combater, o seu sistema imunológico está tentando combater aquela situação, resolver aquela situação, quanto às consequências pós-Covid, certo? Então, Covid é um exemplo, mas existem outras doenças com base inflamatória, certo? Como que, né? Como que nutre? Bem, pode-se ter aí a questão de uma doença como uma doença autoimune, como fibromialgia, uma doença inflamatória intestinal, como retocolite, Crohn, certo? Então, nós temos aí ou um diabetes, né? Diabetes tem também a parte inflamatória que muitas vezes a pessoa não associa. Tem uma gordura no fígado, estetose hepática tem como base inflamatória, ou seja, a inflamação no seu corpo acaba desencadeando todas essas alterações e pode sim ser o gatilho para o quê? Para a ansiedade, certo? Sim, Nutri, o que é que eu tenho que comer, o que é que eu tenho que consumir para
modular essa ansiedade. O que é que eu posso consumir? Então, eu separei aqui alguns nutrientes importantes, algumas estratégias que vão auxiliar você a ficar mais calma e modular aí essa inflamação e, consequentemente, também essa ansiedade. Primeiro item que eu coloquei aqui, magnésio, certo? Então, magnésio é importante principalmente para controlar esse desejo pelo doce. Então, essa necessidade, essa busca muito comum na ansiedade de estar procurando o doce, o carboidrato, ok? Magnésio que é um importante nutriente para mais de 300 reações do nosso corpo. Então, é muito comum se ter a deficiência de magnésio. Onde é que está o magnésio na alimentação? Vamos lá? Onde é que está? Está vegetais verdes folhosos. Então, couve, agrião, rúcula, a selga não, lá vai para a selga. Rúcula, agrião, espinafre, certo? Então, os vegetais verdes escuros estão associados com o magnésio. Onde é que eu encontro também magnésio? No cacau em pó, no chocolate 70% a gente encontra. Então, pode sim incluir alimentos, fontes de magnésio, certo? Na sua alimentação, na sua rotina, para modular esse desejo pelo doce, pelo carboidrato, ok? Cereais integrais também tem magnésio, então magnésio é um nutriente importante. Outro também que está associado muito com essa questão do açúcar, do desejo pelo açúcar, é o cromo, tá? Então é um nutriente que é importante fazer parte da sua vida, da sua rotina, ok? Outro tópico que é importante a gente falar aqui, questão dos chás, certo? Então, consumir os chás com princípio ativo, que vai deixar você mais calma, mais relaxada, faz parte, sim, de uma boa estratégia. Então, você pode tomar um chazinho no final da tarde, 5 horas, é um horário que você pode consumir aí seu chá, certo? Quais chás? Cidreira, capim-limão, valeriana, certo? São chás que você pode incluir. Valeriana, mulungum também é um chá excelente para ansiedade. Então, você pode usar tanto esse horário que eu falei, às 5 horas, quanto também você pode usar antes de dormir. 1 hora antes de dormir, você pode fazer uso, certo? Então, os chás, sim, podem tratar, não tratar, mas causar esse relaxamento, certo? E é comprovado. Então, são princípios ativos que colaboram com o controle da ansiedade. Anotou aí os chás? Cidreira, capim-limão, camomila, certo? Valeriana, mulungum. 5 tipos de chás. Importante, muito cuidado com esses chazinhos que vocês compram na caixa, em supermercado, que ali não são chás que a gente diz que tem princípio fitoterápico, certo? São o que a gente chama de bebida, né? Então, ali você vai estar fazendo uma bebida. Por quê? Não se tem uma obrigatoriedade de você ter que ter ali naquele sachêzinho o princípio ativo, a erva, em uma concentração adequada. Então, ou compra o sachêzinho de um chá orgânico, certo? Ou um chá que realmente tenha uma comprovação de que você está consumindo realmente o princípio ativo numa concentração bacana, ou você compra a erva de um local que você confie, de um granel, de um local que você realmente tenha segurança de que está ali não tão velho, né? Não esteja velho lá armazenado. Então é importante também, certo? Muito cuidado na hora de escolher a sua erva, a sua planta para fazer o chá. Se você conseguir ter em casa, plantar em casa, ótimo. Se não, compra e faz uso aí. Final da tarde e início, 1 hora antes de dormir, você pode fazer o uso do chá, certo?
Outro ponto que ajuda bastante no controle da ansiedade, intestino. Então, olhar para esse intestino. Então, probióticos são muitas vezes bem-vindos. Então, o que é que eu posso usar aí como probiótico? Suplementação. O que é probiótico? Se você nunca ouviu esse termo, né? Esse nome. Probióticos são bactérias, certo? Que muitas vezes está ou em sachê ou em cápsula e que a gente faz uso para que você, ao consumir essa cápsula ou esse sachê, essa bactéria vai chegar lá no seu intestino, vai se multiplicar se você consumir alimentação adequada para isso, certo? E aí você vai modulando essa microbiota. Ou seja, no seu intestino vive bactéria, vírus, fungos, que povoam ali aquela região e que, se tiver uma microbiota saudável, você vai ter esse impacto positivo, ou seja, você vai ser menos ansiosa, menos ansioso. Então, probiótico, ter cuidado com a alimentação, muito açúcar, com muito carboidrato simples. Por quê? Porque acaba não favorecendo essa microbiota saudável. Então, você fica aí, digamos que, dando alimento para as bactérias más, ok? Então, microbiota, intestino. Por quê? Se esse intestino está com desbiose, está desequilibrado, o que é que acaba acontecendo? Você acaba inflamando o teu intestino, inflamando outros órgãos, inclusive o sistema nervoso central. Existe uma relação intestino-cérebro. Inclusive, essa inflamação está relacionada tanto com ansiedade quanto depressão. Então, modular esse intestino para que ele fique com a microbiota saudável é fundamental, certo? Então, faça o consumo adequado de fibras. Onde é que eu encontro fibras? Frutas, verduras, legumes, você vai encontrar fibras que são aí substratos, aquela comida que a sua bactéria boa gosta de consumir, ok? Evita sal em excesso, principalmente produtos industrializados que têm conservantes, que têm aditivos, que têm adoçantes artificiais. Por quê? Esses adoçantes acabam, todos esses que eu falei, né? Açúcar, adoçante, acabam propiciando o quê? Acabam favorecendo que as bactérias ruins multipliquem, porque é esse alimento que elas gostam. E aí você fica com um desequilíbrio, você tem mais bactérias ruins e tem menos bactérias boas, certo? Então, a sua ansiedade não é só questão comportamental. Pode ter sim uma questão comportamental, pode sim ser válido um acompanhamento de um terapeuta, né? Mas um psicólogo. Mas é importante olhar o seu corpo, o seu organismo como um todo, certo? É isso. Vou deixar essa live salva lá no canal, certo? Vocês podem ver e rever depois. Combinado? Beijo, beijo. Tchau, tchau.